Como calcular as taxas de limpeza? A base que a gente vai usar para mostrar como é que se faz o cálculo é a base que a gente está usando hoje aqui nos anfitriões de aluguel, que a gente vem usando há alguns anos. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma planilha, que é exatamente a planilha que a gente usa hoje para fazer o cálculo, e vou mostrar o passo a passo, vou mostrar todos os itens que a gente considera hoje quando a gente faz ali a formação do valor da taxa de limpeza. Vai aparecer para vocês aí uma planilha do Excel. Beleza. Então, assim, quais são as informações que a gente leva em consideração, para fazer essa formação do valor? A gente começa com algumas informações básicas da propriedade. Essas informações são a metragem quadrada, ou seja, a área interna, de uma acomodação. E quando eu estou falando de área interna, isso pode incluir também, se eu tiver, por exemplo, um terraço coberto, a gente leva isso em consideração também, porque há um espaço ali que vai ter que fazer uma limpeza daquele piso, etc. Depois a gente olha o número de cômodos, tá? O número de cômodos não é a mesma coisa que o número de quartos, A gente está falando de todos os cômodos. Então, só para a gente ir botando num exemplo, eu botei aqui um apartamento, vamos considerar que seja um apartamento de 75 metros quadrados, que é um tamanho mais ou menos padrão, assim, até para um apartamento confortável de 2 quartos, tá? A gente tem apartamentos de 2 quartos, hoje, nas construções mais recentes, que normalmente ficam mais em torno até de 65 metros. Então, um de 75 metros já seria até um pouquinho maior, assim, um pouco mais confortável. Aí o número de cômodos aqui, 8 cômodos, o que a gente está considerando? A gente está considerando 2 quartos, está considerando daí 2 banheiros, que seriam um banheiro da suíte e um banheiro social, está considerando cozinha, área de serviço, sala, tá? Muitas vezes a cozinha e a área de serviço são meio conjugadas. Então aqui poderia também entrar, em vez de separar a área de serviço, poderia ser a sacada, enfim, é mais ou menos padrão também para um apartamento de 2 quartos, assim, mais novo, ter 8 cômodos, tá? Aí estou considerando aqui que numa dos quartos, na suíte, a gente teria uma cama de casal e que no outro quarto a gente teria 2 camas de solteiro, só para a gente ter um exemplo mais diverso, assim. Lavabos, nesse exemplo aqui eu não vou considerar que tem lavabo e vamos considerar que tem 2 banheiros, como eu falei, o banheiro da suíte e o banheiro social. Hoje, na nossa tabela, a gente aplicaria uma taxa de limpeza de R$ 276 para um apartamento com essas características. Mas da onde que vem esse 276, É aí que a gente começa a entrar na parte mais granular, assim, do detalhamento do que a gente faz para chegar nesse número. Então, a gente vai iniciar aqui com o que seriam os nossos custos variáveis, tá? Qual é o primeiro custo que a gente considera? É um custo de lavanderia. Então, aqui no custo de lavanderia, vocês vão ver que na planilha, a gente calcula que para esse apartamento aqui, a gente teria 20 peças para lavar. Quais são as 20 peças? Vamos lá, vamos pensar primeiro na cama de casal. A cama de casal ela vai ter um lençol de baixo, um lençol de cima e 2 fronhas. São 4 peças. Na cama de casal, a gente vai ter 2 hóspedes, máximo de 2 hóspedes, Então, para esses 2 hóspedes, a gente considera também que a gente vai ter 2 toalhas de banho e 2 toalhas de rosto. Então, agora eu já tenho 8 peças. Depois, para cada cama de solteiro, eu vou ter um lençol de baixo, um lençol de cima e uma fronha. E, além disso, para o hóspede que vai ficar naquela cama, eu vou ter uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Ou seja, para cada cama de solteiro, eu vou ter 5 peças, Então, aqui eu já teria 2 camas de solteiro, são 10 peças, mais as 8 peças para o quarto de casal que a gente já somou, dá 18. E aí eu vou ter para cada lavabo e para cada banheiro, um tapetinho de banheiro, Então, aqui no caso, a gente teria 2 banheiros, a gente está considerando que a gente vai ter mais 2 tapetes, 2 peças. Então, das 18 que a gente somou nos quartos, mais as 2 do banheiro, dá 20. Na nossa tabela, a gente tem
um custo por peça de R$ 2,50. É o que a gente está levando em consideração hoje para o cálculo. Porém, vocês vão ver que se a gente multiplicar aqui 20 peças a R$ 2,50 a peça, a gente vai ter um custo de R$ 50. E vocês vão ver que nesse cálculo aqui, a gente na realidade está aplicando 75 em vez de 50. Ou seja, a gente está cobrando mais do que seria aqui necessário, né, se a gente estivesse aplicando R$ 2,50 por peça. Isso acontece porque a gente, quando faz o cálculo da lavanderia, a gente sempre acrescenta 50% ao custo calculado. Né? Se eu botar 50% em 50, eu vou chegar a 75%. Por que disso? Porque a gente deixa uma margem, considerando que em reservas mais longas, o anfitrião pode precisar deixar mais peças. Então, assim, se eu vou ter um hóspede que vai ficar lá 10 dias, por exemplo, 10 noites, eu posso querer deixar 2 jogos para aquele hóspede. E aí, nesse caso, eu tenho que ter uma margem. Hoje, se eu pegar os últimos 12 meses, o nosso tempo médio de estadia está em 6,8 noites. Tá? Então, é um pouco menos de uma semana. A gente, por padrão, recomenda que se o hóspede for ficar mais de uma semana, a gente deixe mais de um jogo de roupa de cama e roupa de banho para o hóspede, para ele poder fazer uma troca, poder lavar uma peça se quiser, enfim. Mas assim, como a nossa média, o tempo médio de estadia é abaixo de uma semana, na grande maioria das vezes não é necessário deixar um jogo a mais. Então isso aqui é uma margem que vai se acumulando ao longo do tempo, né? Porque toda vez que eu deixo um jogo só, está me sobrando R$ 25, nesse exemplo, desse apartamento, que eu, na verdade, não precisaria, que eu não vou ter esse custo para aquela reserva, tá? Mas a gente deixa essa margem para isso, para a gente poder ter um espaço ali para deixar uma peça a mais se o hóspede precisar. Às vezes não precisa nem ser um jogo completo, pode ser que o hóspede só queira ali umas 2 toalhas a mais, a gente tem essa margem para trabalhar, tá? Além disso, a gente aplica no nosso cálculo um custo para lavanderia de cobertores. O que é esse custo aqui? Hoje a gente aplica R$10, tá? É claro que com R$10 eu não conseguiria lavar todos os cobertores dessa acomodação. Eu não conseguiria lavar o cobertor da cama de casal, mais 2 cobertores da cama de solteiro. Porém, a gente sabe também que a gente nem sempre lava os cobertores, né? Então, por exemplo, se a gente está no verão, muitas vezes o hóspede nem usa o cobertor. Então, esses R$10 que a gente coloca aqui é um valor que a gente deixa também de margem para, ao longo do tempo, esse valor ir se acumulando, né? E, eventualmente, a gente tem um saldo ali para fazer uma lavação, principalmente nas épocas que é preciso lavar mais, na época de inverno, por exemplo. Então, por isso que a gente não aplica aqui um custo específico, assim, do que seria uma lavação para todas as reservas, toda vez que alguém fica ali. A gente deixa uma margem, esse valor de R$10 para ele ir se acumulando ao longo do tempo. Depois a gente tem aqui custo de lavanderia de pano de prato e pano de chão. E esse pano de prato e pano de chão que a gente está falando aqui seriam, a gente até coloca aqui, ó, eu abrindo aqui dá para detalhar mais. A gente considera que toda vez a gente vai deixar 2 panos de chão para a utilização do hóspede durante a reserva e 3 panos de prato, tá? Então, a gente calculou um custo por peça aqui de 65 centavos para lavar essas peças. Por que esse custo por peça não é R$ 2,50, como é lá nos custos de lavação de roupa de cama e roupa de banho? Porque aqui a gente está considerando que a gente consegue juntar um volume bem grande de panos de chão e panos de prato e fazer tudo isso numa máquina só. A gente está considerando aqui uma lavação, não uma lavação profissional de hotelaria. A gente está considerando uma lavação mais tradicional, às vezes numa lavanderia local, ou dependendo se o anfitrião tem um espaço próprio, né, uma máquina própria onde ele possa fazer essa lavação, a gente chega a esse custo aqui. Como é que a gente chegou a 65 centavos? Quando a gente estava operando com a lavação centralizada aqui na nossa sede,
a gente fez uma contagem de quantas peças, quantos panos de chão e panos de prato a gente podia fazer em uma máquina. A gente pegou o custo total de fazer a lavanderia de uma máquina numa lavanderia local que a gente tem aqui no bairro, e a gente dividiu pelo número total de peças que a gente conseguia botar ali naquela máquina e chegou a esse custo de 65 centavos, tá? Então, se eu considerar 2 panos de chão e 3 panos de prato que vão ficar na acomodação para o hóspede utilizar e multiplicar por 65 centavos, eu chego a um custo de R$ 3,25 por reserva. Depois a gente tem aqui os nossos custos de material de limpeza. Custo de material de limpeza, como é que a gente calcula? Tem 2 fatores aqui que a gente utiliza, tá? O primeiro é um custo de produto por metro quadrado. De novo, como que se chegou nesse custo por metro quadrado? Por amostragem, considerando as propriedades que a gente trabalha e que a gente coordenava a limpeza de forma centralizada, a gente analisou o total de produtos que a gente utilizou ao longo de um período de um mês. E aqui eu estou considerando não o produto tradicional que a gente vai comprar no supermercado, a gente está considerando aqui produtos de linha profissional, que vai comprar numa loja, num atacado especializado em produtos de limpeza profissional, que pode ser diluído, né, como o Clorox, ou o detergente de cozinha, a mesma coisa, comprado em galão para ser diluído. Então a gente considerou esse custo total que a gente tinha de produtos de limpeza ao longo do período do mês. A gente olhou a quantidade de propriedades, né, que a gente fez limpeza ao longo daquele mês, considerando a metragem quadrada de todas essas propriedades, somou isso tudo e chegou a essa média de 7 centavos por metro quadrado, tá? Então aqui, o que a gente faz? A gente pega esses 7 centavos e multiplica pela metragem que a gente colocou aqui em cima, 75 metros vezes 7 centavos, vai chegar a um custo aqui de R$ 5,25 de produto, tá? Além disso, a gente considera também os panos, a lavação dos panos de limpeza que a gente vai usar na limpeza depois da saída do hóspede. Qual é a referência que a gente usa aqui? A gente considera que a gente vai usar 2 panos de limpeza por cômodo. Então, a gente está considerando que para cada um dos cômodos, do quarto, do banheiro, da cozinha, etc., para cada um desses, a gente vai usar 2 panos de limpeza para cada um desses cômodos. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, como são 8 cômodos, seriam 16 panos de limpeza para fazer a higienização pós-saída do hóspede. Aí a gente aplica os mesmos 65 centavos que a gente aplicou na lavação aqui do pano de prato e pano de chão, que vai ser feito na mesma lavanderia, e a gente vai chegar aqui a um custo de lavanderia dos panos de limpeza de R$ 10,40. Somando esses dois aqui, a gente vai chegar a esse 15,65, que é o que está aplicado nessa linha de custo de materiais de limpeza. Depois, a gente tem aqui uma outra categoria, que são custos de materiais deixados na propriedade. O que a gente leva em consideração hoje, nesse cálculo? A gente leva em consideração rolo de papel higiênico. No caso aqui, a gente está aplicando um rolo por banheiro. A gente considera aqui também o custo de repor sabonete líquido em cada um dos banheiros. Então aqui, por exemplo, como a gente tem 2 banheiros, a gente considera que a gente vai ter 2 bombinhas de sabonete líquido, né, uma para cada banheiro, e aí a gente tem um custo de 50 centavos para repor aquele sabonete líquido. De novo, de onde que vem esses 50 centavos? A gente pega o custo de 1 galão de sabonete líquido de linha profissional, comprado em atacado, e divide pelos ml ali de cada bombinha dessa aqui, tá? Se eu não me engano aqui é em torno de 200 ml, que é o cálculo que a gente fez lá. A mesma coisa para detergente de cozinha, a gente considera que a gente vai repor o recipiente de detergente que está na cozinha, não que a gente vai estar comprando um detergente toda vez, apesar de que a gente aplica aqui, de novo, aplica 50 centavos, tá? Hoje, um detergente líquido em supermercado, se a gente for comprar dá para comprar em torno de R$ 1,20. Se comprar em atacado, dá para baixar bastante esse custo.
Mas a gente não está considerando que a gente vai botar um container novo toda vez, a gente está considerando que a gente vai repor a partir de um galão grande de 5 litros, 10 litros, que a gente vai repor o detergente que está ali, tá? Depois a gente tem um cálculo aqui de saco de lixo grande, tá? 2 sacos de lixo grande, 2 sacos de lixo pequeno, considerando aqui um por banheiro, é o cálculo que a gente faz, tá? Essa aqui seriam os nossos custos de materiais deixados na propriedade. Daria 4,10 nesse exemplo. Depois, eu vou ter aqui o meu custo de mão de obra terceirizada. Como é que a gente faz esse cálculo da mão de obra? A mão de obra, a gente fez um cálculo de horas necessárias por metro quadrado. Isso aqui foi baseado nas medições que a gente fez na época que a gente tinha equipe própria de limpeza aqui na nossa sede, né? Então, a gente, ao longo do período também de, se eu não me engano, foram 2 meses, a gente calculou a metragem quadrada de limpeza que a gente fez ao longo daquele período e considerou as horas que a nossa equipe precisou total para fazer aquelas limpezas. E aí chegou a essa média de 0,06 horas por metro quadrado. Ou seja, se eu pegar esse apartamento de 75 metros quadrados, a gente chega a um número de 4,28 horas para uma pessoa fazer uma limpeza de um apartamento de 75 metros quadrados. A partir desse número de horas, a gente daí coloca um custo de mão de obra para um período de 8 horas, tá? Que seria vamos dizer assim, uma diária, né? E a gente aplica um custo hoje de R$150 a diária. Esse aqui é um custo negociado, que quando a gente estava trabalhando com empresa terceirizada, a gente estava trabalhando com esse custo aqui, R$150 por diária. A gente não estava considerando aqui uma diarista autônoma, tá? A gente estava considerando aqui uma empresa, a gente trabalhou com algumas empresas diferentes, e foi um custo que a gente tinha negociado com a empresa terceirizada. Claro que aqui pode-se considerar também uma diarista, né? Se a gente tem uma diarista que vai estar trabalhando ali por um período de um dia, aí é uma questão de negociação, né? De, poxa, vai fazer uma propriedade só, ou se de repente tem 2 propriedades, principalmente se for de propriedades menores, né? Se a gente tiver uma propriedade de 60 metros quadrados, a gente tem as nossas horas necessárias aqui, por exemplo, já cai para 3,4. Né? Então, essa negociação, às vezes, com a diarista de vou pagar para um dia inteiro, mas a gente vai fazer 2 propriedades menores, por exemplo, é uma questão que daí cada anfitrião vai negociar localmente, dependendo da sua realidade local. Mas é assim que a gente chega nesse custo de mão de obra para um apartamento de 75 metros, considerando essa negociação. Beleza. Então, se eu somar todos os meus custos variáveis aqui, tá? Todos esses custos que a gente considerou aqui, eu vou chegar a um total de R$188,16 para essa propriedade. Além desses R$188, o que mais que a gente considera? A gente lança um valor fixo, que a gente chama de margem para extras, de R$57. O que é essa margem para extras? É assim, vai que em uma limpeza eu precise usar mais produto do que eu tinha planejado. Vai que em uma limpeza a minha mão de obra atrasou por algum motivo, precisou lavar uns pratos a mais, e, enfim, o tempo ali em horas estourou o que estava originalmente previsto. Vai que eu preciso voltar nessa propriedade depois para fazer algum retoque, tirar um pó, fazer alguma coisa antes do hóspede entrar. Esses R$57 aqui está aqui para isso. Por que R$57? Da onde que a gente tirou R$57? A gente fez esse cálculo aqui pensando em custos fixos que a gente tinha quando a gente tinha a nossa equipe própria de limpeza. Quais eram esses custos fixos? A gente estava pensando no salário de uma profissional de limpeza que estava com a gente, então o salário ele era fixo, independente de eu ter taxa de limpeza ou eu não ter taxa de limpeza naquele mês, independente do número de reservas que a gente tinha que pagar o salário da nossa profissional de limpeza. Então a gente pegou uma média, né, de quantas limpezas a gente fazia por mês e diluiu isso para a gente chegar a esse valor fixo.
E a gente manteve esse valor ao longo do tempo, e é um valor que ele é aplicado ali, somado ao custo variável. Tá? Então, depois de eu fazer todo esse cálculo aqui que eu já expliquei para vocês, da gente deixar essa margem extra para a lavanderia e tudo mais, a gente ainda aplica esse 57 fixo aqui para deixar mais uma margem. Então, esse é um segundo valor que é aplicado à taxa. O terceiro valor que é aplicado à taxa é o imposto. A gente está considerando aqui uma taxa uma alíquota de Simples Nacional de 11%. Quem é que paga Simples Nacional hoje a 11%? Eu não tenho a tabela exata aqui, mas é uma empresa que tem um faturamento já bem para cima de R$150 mil por ano. Então, uma empresa hoje, alguém que esteja no Simples hoje, por exemplo, nem teria esse valor para pagar. Quem for uma limitada, na modalidade que a gente trabalha, se eu não me engano, começaria a 9%. Mas a gente aplica 11%, porque é a alíquota que a nossa empresa hoje dá. Então, nesse exemplo aqui, se eu somo esses dois, aplico os 11% de imposto do Simples Nacional, e somando esses três números aqui, eu vou chegar ao valor total da taxa de limpeza de R$276. Então, essa é a formação do valor. A gente tem, como vocês sabem também, essa possibilidade da taxa de limpeza sem lavanderia que a gente oferece para os nossos clientes proprietários. De forma bem simples, da onde que vem esse valor aqui? Esse valor aqui vai ser os 188 que a gente tem aqui, menos os R$75 de lavanderia, ficaria 113,16, mais a margem extra de 57, mais aí os 11% de imposto equivalente a essa soma aqui, no caso aqui seria R$170 essa soma, mais os 11% de imposto, fica 192. E é assim que a gente chega nessa taxa de limpeza sem lavanderia. Algumas considerações aqui finais, tá? Quando a gente fala de taxa de limpeza. Primeiro é o seguinte, que a gente tem que pensar estrategicamente. O que eu quero dizer com isso? Quais são as margens que eu tenho? Aqui, por exemplo, eu dei um exemplo. A gente deixa uma margem na lavanderia para imprevistos. Ou para se o hóspede quiser uma peça a mais. Esse é um pensamento estratégico que a gente teve quando a gente formou esse custo. A gente pensou, a maioria das nossas reservas tem menos de uma semana. Nossa média é 6,8 dias por reserva. Porém, a gente tem uma política de deixar mais roupa de cama se a reserva for mais de uma semana. Então, vamos deixar uma margem aqui de 50% para situações de reservas mais longas, que não são a maioria, porque a nossa média é menos de uma semana por reserva. A mesma coisa aqui com lavanderia de cobertor. Eu sei que eu não vou lavar todos os cobertores depois de todas as reservas. Então, em vez de eu botar um preço, eu fazer um custo que vai encarecer minha taxa de limpeza, que acaba dificultando ali na hora que um hóspede vai fechar uma reserva, porque é um custo a mais. Não, eu não vou cobrar a lavagem, botar o custo de lavar todos os cobertores para todas as reservas. Eu vou botar um valor aqui de R$10, no nosso caso, que hoje a gente acredita que ao longo do tempo vai se acumular e que vai ser suficiente para cobrir a eventual lavagem de um cobertor. Então, isso que é pensar estrategicamente. É pensar em todos os envolvidos, né? Tem um proprietário que está envolvido, porque, queira ou não queira, se uma taxa de limpeza muito alta pode dificultar o fechamento de alguma reserva por um hóspede, isso vai impactar o resultado financeiro final do proprietário. Vai impactar também no meu resultado de comissões, no resultado de taxas de serviço de anfitrião. Então, isso é pensar estrategicamente. A gente pensar em todos esses fatores, não pensar só ali no custo específico, na margem que eu vou ter em uma limpeza, mas sim pensar num contexto de que eu vou fazer várias limpezas ao longo de um período, ao longo do ano, e que tem algumas situações que eu posso ficar um pouquinho abaixo do meu custo e tem situações que eu posso ficar um pouco acima. Então, essa é a ideia. Outra questão, todos esses valores que eu estou colocando aqui, eles podem ser ajustados naturalmente, para a realidade local de cada anfitrião. Então, de repente, na minha região, o papel higiênico está mais caro, eu vou aumentar aqui o meu custo, na minha região é R$2, por exemplo.
Vou ajustar, vou botar R$2, vai ajustar o meu cálculo. Então, tudo isso aqui, obviamente, pode ser ajustado, né? Cada valor desse. Isso aqui é só a forma como a gente faz hoje. E também pode incluir outros custos aqui que, de repente, na realidade da operação de cada um, pode ser que tenha outros custos que não estejam contemplados aqui nessa tabela e que pode querer acrescentar. Basicamente, esse era o material aqui. Eu vou tratar das perguntas. Chegaram umas perguntas aqui. A da Thaís: proprietário seria descontado somente o valor da lavanderia? Sim, como eu expliquei aqui antes, a gente só desconta, nesse exemplo aqui, seria os R$75, né, que sairia dos 188. Aí a gente soma os 57 e aplica o 11% de imposto. Outra questão. Tá, beleza. Isso aí, Thaís. Realmente, assim, a Thaís está questionando aqui que, às vezes, quando a gente faz a formação desse valor, a gente pode não ter o dado exato ainda da metragem quadrada e tudo mais, dependendo do processo comercial, né? Então, certamente, assim, hoje, a gente pega esse dado do proprietário, né, numa reunião de vendas e elabora esses valores. Uma ideia, assim, que é bem interessante é de fazer depois a verificação in loco, né, quando for no local, fazer a visita naquela propriedade e verificar se realmente essa metragem está condizente com a realidade do local. Daí, assim, tá, Thaís, dentro do nosso procedimento aqui, essa é uma questão que a gente já conversou semana passada, a gente vai fazer essa pequena alteração no nosso procedimento, assim, de quando a gente fizer aquela inspeção pré-contrato, antes de iniciar ali, antes de fechar o contrato com o proprietário, né, quando o anfitrião for até o local conhecer a propriedade, a gente vai começar a fazer essa verificação. O anfitrião passar para a gente se a metragem que o proprietário passou na reunião de vendas está de acordo com a realidade, tá? E aí eu acho que isso aí já vai resolver bastante, assim, essa desproporcionalidade de algumas taxas, tá? Além disso, assim, né, agora a gente tendo essa possibilidade do anfitrião ajustar, vocês vão poder fazer esse cálculo e a gente fazer os ajustes de acordo, tá? Então, gente, não chegou outras dúvidas aqui. Basicamente, isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Esse material aqui a gente vai deixar gravado, né? Eu tenho o material já, eu gravei essa live e eu vou deixar disponibilizado para quem quiser depois ver de novo, revisar, e para outros anfitriões que não puderam aparecer hoje de manhã e para ficar de referência, tá? Vocês terem como um guia de como fazer essa checagem, né? Esses cálculos. A Érica, só para finalizar aqui, a Érica comentou que a metragem calculada é a área útil. Sim, área útil, né? Então, essa questão de áreas externas, eu até citei no começo ali, que sim, a gente pode também, por exemplo, se eu tenho uma cobertura com um terraço grande, a gente considera também, tá? Na verdade, a área, para ser assim mais técnico, a gente considera a área privativa, que inclui esses espaços de terraços, sacadas, etc. E aí a Érica citou também a questão dos vidros, que eu sei que é uma questão que outros, se eu não me engano, até o Rafael está aqui agora já, o Rafael tinha citado também na mensagem que ele mandou no outro momento, e que eu digo, assim, são fatores que podem ser incluídos nessa planilha se vocês quiserem. Essa planilha é totalmente maleável. Então, mas esse é o cálculo que a gente considera hoje, tá? Dentro dos critérios que eu expliquei ao longo da live aqui, que depois vocês podem revisar, beleza? Então, gente, agradeço a participação aí de todo mundo, agradeço vocês tirarem o tempo para entender um pouquinho melhor de como que a gente faz isso e, de repente, ter algumas ideias de como vocês podem aplicar essa planilha no cálculo